Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e esse é o último resultados da temporada regular, galera. Semana 17 foi só no domingo, como eu disse na prévia pra vocês, então só tivemos jogos às 16 horas e jogos na faixa das 19 e acabou a semana 17, o que significa que acabou a temporada regular da NFL. Agora apenas alguns times sobraram e os outros estão fora até o ano que vem. Você aí, torcedor de Packers, Giants ou Seahawks, e já era, cara. Agora é só assistir pra se divertir, o que é uma das coisas mais legais. Então, galera, eu queria falar pra vocês sobre os resultados. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre os playoffs. Vai ser tipo a prévia da semana que vem, vai ser um vídeo sobre os playoffs, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos ver como é que foi essa semana, porque apesar de não só decidiu os times que estavam na dúvida pros playoffs, como tem algumas coisas bem interessantes por aqui. Então, vamos lá. Os Giants ganharam mais uma e terminaram a temporada 3-13, o que é um péssimo resultado para os Giants, ganhar só 3 vitórias em uma temporada. E depois da semana 17 tem uma coisa que vários técnicos têm chance de ser demitidos, então técnico dos Colts já foi, técnico dos Raiders já foi, o Del Rio, o Chuck Pagano do Indianapolis Colts, todo mundo tá fora, e o Ben McAdoo dos Giants tá fora também, mas isso só vai acabar repercutindo na temporada que vem. Os Patriots fecharam a temporada deles com 26-6 contra os Jets, com 13 vitórias e 3 derrotas, assumindo não só a primeira posição na Conferência Americana, como também o mando de campo nos playoffs. Além disso, os Bears perderam para os Vikings, que fizeram, junto com os Eagles, o melhor recorde, o melhor histórico da Conferência Nacional, ganhando de 23-10 e fechando aí como seed número 2 da Conferência Nacional. Os Lions ganharam dos Packers, que estavam indo bem na temporada e acabaram com um péssimo histórico, principalmente por causa da perda de Aaron Rodgers, terminaram 7-9, estão fora dos playoffs, e os Lions, mesmo com a vitória, estão fora dos playoffs também. Os Texans perderam para os Colts, os dois fora dos playoffs com esse recorde horrível de 4-12, bem difícil para os dois times. O Chuck Pagano, técnico, o head coach dos Colts, está fora também. 22-13 resultado final. Os Browns, vocês acreditam, cara? Isso foi muito interessante. Steelers e Patriots são os dois melhores times da conferência americana, e os Steelers dependiam de uma derrota dos Patriots para eles se tornarem o primeiro seed da conferência e assim ter mando de campo. E era uma vitória óbvia para os Steelers, mas vocês acreditam que deu disputa ainda? O jogo chegou a ficar 16-16, se eu não me... Não, 21-21. Os Browns fizeram um field goal, mas os Steelers marcaram um touchdown, não teve pontuação no quarto, então os Browns são o primeiro time desde 2008 a fazer uma temporada sem nenhuma vitória. Os Lions fizeram isso em 2008 e antes disso ninguém tinha feito uma temporada 0-16, só quando ainda era Championship, não tinha Super Bowl e tudo mais, mas os Browns terminaram a temporada sem nenhuma vitória, com um péssimo desempenho na temporada, mas pelo menos primeiro lugar no draft do ano que vem. Se você não sabe o que é o draft, eu tenho um vídeo só para isso. Galera, os Eagles jogaram contra os Cowboys, o que tinha tudo para ser um jogo maravilhoso, mas olha isso aqui que maravilha. 6-0 para os Cowboys no último quarto, quase que o jogo foi para prorrogação ainda. Os Cowboys estão fora dos playoffs, mas os Eagles já estavam dentro, só que essa vitória seria interessante para fazer 14-2 e ficar isolado como o melhor da temporada, mas não, 13-3 iguala aos Eagles, aos Vikings, aos Patriots e aos Steelers. Isso daqui é muito interessante, galera, eu sempre quero dar um foco para vocês quando o assunto é 49ers, porque até 6 semanas atrás, os 49ers estavam com 0-10, 10 derrotas e nenhuma vitória, até que um cara foi chamado Jimmy Garoppolo, cara. Ele foi trazido dos Patriots e foi trocado pelo Brian Hoyer. Na verdade não foi uma troca direta, isso aconteceu depois, né? Foi mais por escolha de draft. Mas os 49ers ganharam tudo desde então, e isso é muito grande, cara. Por quê? A última vitória deles foi contra o Jaguars, que tá aqui embaixo, e agora contra os Rams, que são dois times que estão nos playoffs, cara. E é a última rodada, então é importante, sabe? Os dois times estão no wild card dos playoffs, e os 49ers ganharam mesmo assim, 34-13, um jogo com hegemonia ainda, então com uma vitória muito importante. Isso é muito interessante, galera. Aguentem o 49ers ano que vem, e eu acho que eles vão ter tudo de bom, e no draft do ano que vem eles vão poder recrutar gente e tudo mais. Os Chargers ganharam dos Raiders,
E eu falo pra vocês no vídeo dos playoffs o que isso significa, mas só pra adiantar, o head coach dos Raiders já tá fora. Foi uma temporada que os Raiders tinham tudo pra ir bem, tinham Marshawn Lynch e terminaram com 6-10 fora dos playoffs. Os Chiefs ganharam dos Broncos e estão nos playoffs, os Broncos não. Os Jaguars perderam para os Titans em um jogo de poucos pontos e os dois estão nos playoffs, olha que interessante. Aqui embaixo, fechando então, os Saints perderam para os Buccaneers, mesmo assim os Saints estão nos playoffs e perdendo para o Buccaneers. Eu falei pra vocês que os Buccaneers não estavam tão ruins assim. Os Bills ganharam dos Dolphins e olha só quem tá nos playoffs pela primeira vez desde 1999, cara. Eu quero falar mais sobre isso no vídeo dos playoffs também. Os Cardinals ganharam dos Seahawks, eliminando de vez os Seahawks dos playoffs, estão fora. E aqui, o confronto direto, os Falcons ganharam, estão nos playoffs, os Panthers também, mas perderam. O que tira deles o título da AFC, a gente vê isso depois. Os Ravens perderam para os Bengals em um jogo decidido no último minuto. Vitória dos Bengals que tira os Ravens dos playoffs também, cara. É isso. Eu talvez esteja falando cagada, a gente vê isso no Playoff Picture no outro vídeo. E galera, então é isso, esses foram os resultados da semana 17, a última semana da temporada regular. Semana que vem a gente fala sobre os resultados da primeira semana de playoffs, que é o Wild Card, ou seja, os times que foram melhores em cada uma das conferências, ou seja, Vikings, Eagles, Patriots e Steelers não jogam semana que vem, mas os outros times jogam todos, e são jogos muito interessantes, cara, jogos no sábado e jogos no domingo, a gente conversa sobre isso depois. Não percam também o vídeo falando sobre os playoffs, tá bom, galera? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra vocês, fui!